Olá, pessoal, vamos entrando. Vamos dar um tempinho, uns minutinhos para o pessoal entrar. Quem quiser ir se apresentando aí, falar para a gente de onde vocês são, entra aqui no chat para falar comigo. Vamos dar um tempinho, né, para o pessoal ir entrando. Aliás, pessoal, quem já está aqui comigo, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Muitas aulas gratuitas maravilhosas de todas as matérias, com professores muito fera do mercado. Tem aula de matemática, tem aula de raciocínio lógico, tem aula de direito, tem aula de português, de atualidades, vale muito a pena, muita aula legal, muita aula bacana que vai fazer a diferença na sua preparação para concurso. Então assina aqui o nosso canal, não perde tempo. Aliás, tem professores aqui que dão aula aqui comigo que foram meus professores na época que eu estudava para concurso. O Pedro de raciocínio lógico, tem professores juízes, policial rodoviário federal, tem professor de todas as áreas, vale muito a pena. Eu assisto, vira e mexe, eu assisto aulas aqui, as aulas de português da Thaís, que são ótimas. Vira e mexe, estou aqui assistindo alguma aula. Então não percam tempo, assinem aqui o nosso canal e assistam todas essas aulas gratuitas que vão fazer a diferença na formação de vocês, na preparação de vocês, tá bom, pessoal? Eu aqui já gravei muita aula bacana, não sei se vocês já assistiram, mas eu gravei aula de injúria racial, a diferença aí, a injúria racial agora que virou racismo, né? A diferença da injúria racial e do racismo, como que ficou a lei agora. Já gravei de lesão, já gravei crimes contra a vida, já gravei crimes sexuais, vale muito a pena, assistam minhas aulas aqui, assistam as aulas dos meus colegas também, que são aulas maravilhosas. E hoje a nossa aula tá muito boa, imperdível. Um crime que vai cair em tudo quanto é prova por aí. Tô dando spoiler só enquanto o pessoal tá entrando, tá? É uma matéria que vai cair em todos os concursos, porque é a atualização legislativa de um assunto que o examinador adora, que está muito em alta. Então, hoje a nossa aula vai ser um diferencial na sua preparação. Nossa aula é sobre stalking e violência psicológica. Dois temas muito prováveis de cair em concurso, muito em alta. Então, essa aula tá imperdível, pessoal. Vocês têm que assistir até o final, hein? Acho que já entrou bastante gente. Vamos começar? Então, para quem não me conhece, meu nome é Milena Sapienza. Eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo. E hoje queria conversar um pouquinho com vocês aí nessa preparação para a Polícia Civil de São Paulo, né? Eu queria trazer alguns crimes muito bons para a gente estudar juntos. Lembrando, né, pessoal, que o delegado geral de polícia aqui de São Paulo já avisou que até 31 de julho saem os editais dos concursos daqui de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo. Concursos para nível superior, né? Vai ter a investigador, escrivão, vai ter muito concurso bacana. Vocês têm que se preparar. Quem já está se preparando, vamos intensificar esses estudos. Quem ainda não começou, a hora é agora. Vamos estudar, vamos passar nesse próximo concurso. Para quem não sabe, eu fui escrivã antes de ser delegada, uma carreira maravilhosa. Adorei ser escrivã. Foi uma baita de uma escola. Quando eu virei delegada, já tinha toda uma bagagem diferenciada, né? Então, valeu muito a pena. E recomendo que vocês prestem, se teu perfil é mais para escrivã, que você gosta mais de tocar o inquérito, fazer a investigação no papel junto com o delegado, teu perfil é mais rua, diligência, investigação no local, um concurso para investigador, né? Aqui em São Paulo é investigador escrivão, em outros estados tem outros nomes, né? Inspetor, enfim, cada estado tem o seu nome agente, né? Aqui nós temos o investigador e o escrivão, vale muito a pena. Prestem os concursos aqui de São Paulo. Até o final de julho aí vão sair os editais. A gente ainda vai falar muito sobre esses concursos. Vou ter uma live falando só sobre os concursos de São Paulo em breve. Então, vale a pena a gente começar essa preparação ou intensificar os estudos. E hoje a aula é de stalking e violência psicológica contra a mulher, que são dois crimes que com certeza vão cair nas próximas provas. Ah, Milena, por que você está falando isso? Por que que você acha que esses crimes vão cair de agora em diante? Primeiro, pessoal, que o examinador ele gosta de atualizações legislativas, né? Então, o examinador ele adora que tem uma novidadezinha, tacar isso na prova para ver quem está atualizado e quem não está. Então, quem não está atualizado, por exemplo, agora há pouco eu falei que eu gravei uma aula sobre injúria racial e racismo, né? Quem não viu aí a atualização da lei? Vai chegar na prova e vai fazer o quê? Vai falar a diferença entre injúria racial e racismo, vai falar que a injúria racial está lá no Código Penal e o racismo na lei de racismo, vai falar um monte de coisa que não está atualizado. Então, o examinador ele é maldoso.
Ele não quer só saber se você está estudando que nem um doido há anos, se matando. Ele quer saber se você está atualizado, se você está vendo cada vírgula que está mudando no nosso código. Então, a atualização legislativa cai muito nos concursos. Por isso, vocês têm que estudar todas as atualizações. E essa é a importância de um curso atualizado, de um material atualizado, de resolver questões atualizadas. Aqui, os nossos cursos da nossa assinatura limitada, os nossos cursos são voltados para o curso específico. Então, por exemplo, eu dou aula para a Polícia Civil. Minha aula é voltada para a Polícia Civil. As doutrinas que eu vou trazer, a jurisprudência que eu vou trazer, é o básico do que vai cair para vocês, voltado para a carreira de vocês. A gente tem que saber em que cadeira a gente quer sentar e estudar voltado para isso. Eu não vou trazer para vocês definições que tenham a ver com defensoria, com pessoal, a gente não quer ser polícia? Então vamos estudar voltado para isso, né? Voltados para isso. Então, o legal dos nossos cursos é esse direcionamento, né? Te direciona, a matéria é toda voltada, sempre atualizado. Mudou alguma coisa? Eu venho aqui e regravo a aula. Tudo atualizadinho. E o mais importante, pessoal, vocês pegam, vamos supor, uma prova antiga e começam a resolver questões. Ah, vou lá resolver questões, vou fazer meu próprio simulado. Um monte de questões que vocês forem resolver já estão desatualizadas. Com isso, vocês vão perder tempo estudando errado. Perigosíssimo estudar a matéria desatualizada. Então, aqui no Q, nossas questões estão sempre atualizadas. Vai, resolve a questão, se estiver desatualizada, está escrito. Então, não tem como estudar errado. Essa é a importância de um material atualizado, tá? E como o examinador ele gosta dessas atualizações legislativas, eu tenho certeza que ele vai pegar nesses pontos que mudaram agora, a injúria racial, a lesão corporal, e vai pegar nesse assunto de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, crimes sexuais. Eu tenho certeza que as atualizações legislativas voltadas para essa proteção da mulher é algo que tem muita tendência a cair, porque é um assunto que está em alta, é um assunto que cada vez mais discutido, cada vez se pede mais atualização legislativa, a legislação está mudando o tempo inteiro. Então, é um assunto que está muito em alta, é atualidade. Então, eu tenho um palpite de que vão cair esses crimes sexuais, crimes contra a mulher, violência doméstica familiar, que tem uma grande tendência às atualizações legislativas nesses assuntos serem cobradas nas próximas provas, tá? Por isso, vamos bater bastante nessa tecla para vocês lembrarem na hora da prova de vocês. E hoje a gente vai falar sobre o stalking ou perseguição e a violência psicológica contra a mulher. Dois crimes importantíssimos, foram muito clamados, foram muito pedidos, foram muito desejados e finalmente saíram, estão na nossa legislação, no nosso ordenamento, e hoje a gente vai estudar esses dois crimes. E vocês vejam como já é um grande diferencial essa aula. Muita gente não sabe que violência psicológica hoje é crime. Mesmo nos plantões, quando eu tô lá no meu plantão policial, muita gente vai lá fazer BO e não sabe que violência psicológica é crime. Aliás, a gente vai estudar daqui a pouquinho, vai ver que esse crime ele é um pouquinho difícil ainda de aplicar em algumas situações, porque a redação dele não foi muito bem planejada, né? Então, tem algumas coisinhas que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Mas vamos começar com o nosso crime de stalking ou perseguição. Para a gente entender o contexto desse crime, eu queria trazer para vocês um pouquinho da história de como foi criado esse crime. Então, esse crime ele veio para o nosso Código Penal através da Lei 14.132, que acrescentou o artigo 147A no Código Penal. O 147 a gente já conhece que é a ameaça, né? E aí o legislador foi lá e acrescentou, lá no nosso crime de ameaça, acrescentou esse crime de perseguição. E da onde veio essa necessidade, essa decisão de criar esse crime? Foram feitas algumas pesquisas, né, mundiais, não só no Brasil, né, mundiais, e começou a se perceber que a maior parte dos feminicídios, daquele homicídio de mulher causado pela condição de gênero, nesse contexto de violência doméstica e familiar, né, na maioria das vezes de ex que não se conforma com o término, de marido que não se conforma com a traição. Então, esses casos assim, de feminicídio que a gente tem, foi se percebendo que a grande maioria deles ocorria depois de uma perseguição. Então, o homem que era abandonado,
aquele ex-marido, ou aquele homem traído, ele dava essa enlouquecida aí, né? Enlouquecida entre aspas, né? Modo de dizer. Ninguém tá louco, não, ele vai responder penalmente normal. Mas ele dava essa. Saía do eixo e falava: opa, peraí, se não é minha, não vai ser de mais ninguém. E começava a perseguir, ficava e atormentava aquela mulher até que chegava a cometer o feminicídio. Então, a maioria dos feminicídios, quando a gente via, né, isso a nível mundial, se percebeu que ele vinha de uma perseguição, de um não conformismo daquele homem traído, aquele homem abandonado. Então, aquele homem não se conformava. Desse dia que se não for minha, não vai ser de mais ninguém, começava a perseguir, e aí percebia que ela estava com outro, ou mesmo sem estar com outro, acabava perdendo a cabeça por ver que ela não ia mais voltar, e essa perseguição acabava virando uma tragédia, um feminicídio, um assassinato de mulher por condição de gênero. Visto isso, né, quando chegou a essa conclusão, os legisladores entenderam o quê? Que, poxa, então se o feminicídio está vindo depois dessa perseguição, a gente não tem que combater essa perseguição? Essa perseguição não está mostrando, não está ligando um alerta aí, ó, sinalzinho vermelho aqui, tem uma coisa errada. Essa perseguição já não mostra que tem uma coisa errada? Que esse homem está descontrolado, que esse homem não aceitou o término, que esse homem vai matar essa mulher ou vai fazer alguma coisa, tirar a própria vida depois, né, muitas vezes. Então, não ligou lá o sinalzinho de alerta? Então, se a gente percebeu isso, o que o legislador entendeu? Falou, olha, vamos então tentar evitar essa perseguição. E aí resolveu-se criminalizar essa perseguição com esse crime que aqui no Brasil é o 147, né? É o nosso crimezinho aqui do 147A, que é o crime de stalking ou perseguição. Ele chama perseguição, né? A gente que traz esse tema, esse termo stalking. E o que diz o nosso 147A? Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Veja bem, pessoal, eu contei aqui a historinha para vocês de onde surgiu esse stalking, e a gente percebeu que o contexto inicial de se criar essa criminalização, essa tipificação, é esse problema do feminicídio que ele vem depois de um homem inconformado, querendo matar a mulher, né? Então a gente percebeu que muitos feminicídios decorrem de uma perseguição anterior. E quando a gente fala isso, a gente parte do princípio que stalking ou perseguição é crime cometido contra a mulher num âmbito de violência doméstica e familiar. E aí a gente começa errando. E aí a gente erra a questão na prova. E aí a gente cai em pegadinha. E aí a gente fala besteira na discussão. E aí a gente registra um BO errado. Então vejam, embora essa criminalização do stalking ou perseguição ela tenha surgido por conta desses casos de feminicídio, esse crime de perseguição do 147A, ele abrange muito mais do que isso. Ele abrange qualquer tipo de perseguição. Ele foi criado pela necessidade de se evitar feminicídio, mas ele não é só um crime cometido por esses homens que não se conformam com o término, por esses homens que não se conformam por ter perdido a mulher ou por uma traição e resolvem perseguir aquela mulher e depois até vir a matá-la. Não são só esses os sujeitos ativos desse crime. Se vocês olharem com atenção esse 47A, vocês vão ver que ele é aberto. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Qualquer pessoa pode perseguir a outra, ameaçando a sua liberdade, a sua integridade, a sua privacidade. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo desse crime. Ah, Milena, como assim? Então não é só um crime para o homem que persegue a mulher, que depois pode vir a matá-la? Não. Mas então a mulher pode ser sujeito ativo desse crime? Pode. A perseguição pode se dar por uma mulher, sim. Vejam que interessante isso. E o sujeito passivo pode ser um homem? Pode. O sujeito ativo pode ser mulher, o sujeito passivo mulher. O sujeito ativo pode ser mulher, o sujeito passivo homem. O sujeito ativo pode ser homem, o sujeito passivo homem. Não importa quem está perseguindo quem. O crime é o perseguir alguém reiteradamente, qualquer meio ameaçando-lhe a integridade, a liberdade, a capacidade de locomoção, a sua esfera de privacidade. Qualquer pessoa pode cometer esse crime.
Precisa existir uma relação íntima de afeto? Precisa existir uma relação doméstica familiar? Não. Não tem essa previsão na nossa perseguição. Então, por exemplo, se uma mulher cisma com um homem e fala, ah, não, eu quero aquele homem para mim, um colega de trabalho que seja, e começa a perseguir e tornar a vida daquele homem um inferno, ela comete esse crime de perseguição. Se ela estiver perseguindo uma outra mulher, mesmo sem esse âmbito de relacionamento íntimo amoroso, se ela está perseguindo porque ela quer a amizade daquela mulher, ela não se conforma, aquela mulher não quer ser amiga dela e começa a perseguir. Tem um filme, né, que não lembro agora o nome do filme, que uma mulher quer se passar pela outra, começa a perseguir e fica fingindo que é a outra. É um caso de stalking, uma perseguição. São duas mulheres, não tem um contexto de relacionamento amoroso, não tem violência doméstica familiar, não tem vulnerabilidade e é uma perseguição. Então, a gente tem que primeiro saber que para ser perseguição, tanto faz quem é um sujeito ativo e quem é um sujeito passivo. Mas existem alguns requisitos para caracterizar esse crime de perseguição. Então, vamos dar uma olhadinha nesses requisitos? Primeiro, o artigo fala em perseguir alguém reiteradamente. Esse reiteradamente é o mais importante desse crime. O examinador pode vir com maldade, escrever esse artigo inteiro, perseguir alguém por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade e tirar esse reiteradamente. E vocês não vão cair numa pegadinha dessas, porque se tirar o reiteradamente, perde o sentido da perseguição. E por que eu digo isso? Porque já chegaram lá no plantão, já chegou, por exemplo, uma mulher uma vez falando, ah, eu tô sendo perseguida e tal. O que aconteceu? Fulano quer ficar comigo e ele me mandou flores. Só a gente não pode banalizar a criminalização. O direito penal, ele é sempre a última ratio, a última instância. Ele é acionado quando realmente é uma conduta muito séria que precisa da intervenção de um direito capaz de privar a liberdade de alguém. Então, o direito penal é uma coisa muito séria. Para a gente chamar o direito penal, tem que realmente ter uma conduta séria, né? Então, o legislador, ele criminaliza o que a sociedade quer que seja punido e que entende que é sério. Alguém dá flores para outra porque gostaria de conquistá-la, não é um crime, né? Então a gente tem que entender que a perseguição realmente tem que ser uma conduta reiterada. Começa a tornar a vida daquela vítima um inferno. Segue, vai atrás, quer saber o que está fazendo. São condutas reiteradas. Uma vez ligou, uma vez mandou flor, não há o que se falar em perseguição, tá? É um crime sério que tem que ser essa conduta reiterada. Outra questão importante desse crime. Ele pode se dar por qualquer meio. E o que isso quer dizer? Pode ser uma perseguição física, real, assim, do agente ficar rondando o trabalho daquela vítima, o ex ficar perseguindo, vai no trabalho, vai em casa, eu sei a hora que ela sai, então vou ficar passando na rua dela. Pode ser essa perseguição física mesmo, né? Ou pode ser uma perseguição virtual. Quantos ex, ou nem precisa ser ex, né? Um interessado, uma pessoa interessada na outra, não começa a perseguir virtualmente. E aí a pessoa começa a pensar, opa, peraí, ele tá aqui toda hora, mandando mensagem, falando, mandando foto, não quero, vou bloquear. Pá, bloqueia. Amanhã surge lá o perfil Ursinho Carinhoso. Fica esse perfil aqui me seguindo. Quer dizer, a pessoa começa a criar perfis falsos para te perseguir. Quantas vezes ex, inconformado com o término, começa a mandar mensagens para os familiares daquela vítima, para os amigos, falando coisas que não são verdade, ou até que são, mas que denigrem a imagem da pessoa. Então, veja, essa perseguição, ela pode ser virtual, ela pode ser física, ela pode ser uma perseguição de ficar rondando o trabalho, ela pode ser essa vigilância exagerada nas redes sociais, ela pode ser uma perseguição por e-mail, por telefone, descontrolado, fica ligando o dia inteiro. Então, essa perseguição ela pode se dar por qualquer meio, desde que sejam condutas reiteradas. Essa é a nossa perseguição. E para a gente ter essa perseguição, tem que existir um prejuízo, né? Tem que existir não vou dizer resultado, mas um prejuízo. E qual é esse prejuízo para a vítima? É essa ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, restringindo a sua capacidade de locomoção ou invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Por exemplo, aquele ex que fica seguindo a vítima na rua dela, fica dando voltas no trabalho dela, ela não consegue fazer nada, ela não consegue sair, ela tem medo de ir embora com um colega de trabalho e ser assassinada, ela tem medo de se relacionar com alguém, ela tem medo de tudo, ela não tem mais a privacidade dela, ela não tem mais a liberdade dela, ela não tem mais o direito de ir e vir, ela não tem mais o seu direito de locomoção. Então, essa perseguição tem que ser algo realmente sério, né? Uma conduta reiterada que torna a vida dessa vítima um inferno, não consegue fazer mais nada. Então, tem que ter esse resultado, tem que ser de forma reiterada e pode ser por qualquer meio. Esse é o crime de perseguição, o stalking. Prestem muita atenção nesses detalhes que eu tô falando, porque é isso que o examinador vai cobrar. Ele vai tirar o reiteradamente, ele vai não colocar nenhum resultado e falar que só perseguiu, ele vai falar de uma mulher perseguindo um homem, ele vai pegar esses detalhes. E nós não vamos cair nas pegadinhas do examinador. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Quando eu falei que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo, vocês falam, poxa, mas não era. A lei não foi criada para tentar proteger a mulher vítima de feminicídio, para que não se chegue a um feminicídio, e agora você está me falando qualquer pessoa, então qual é o sentido? Vejam bem, pessoal, qualquer pessoa pode ser sujeito, mas quando a vítima é uma mulher, nesse contexto de violência doméstica e familiar, com esse contexto de vulnerabilidade, existe um aumento de pena. Então, aquele ex inconformado, que fica perseguindo, que se não for minha não é de mais ninguém, e fica indo no trabalho, e ligando, e rede social, ele recai aqui na perseguição com aumento de pena. O parágrafo 1º prevê que a pena é aumentada da metade se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 desse código, que é aquela definição de feminicídio. Lembra quando a gente viu feminicídio? Eu até tenho uma aula aqui sobre feminicídio. Quando a gente estuda feminicídio, não tem aquela previsão do que é esse homicídio por condição de gênero? Então, a gente traz a condição de gênero e sexo feminino aqui para nossa perseguição, para essa causa de aumento de pena, tá? Então, esse contexto de violência doméstica familiar, essa vulnerabilidade, recai aqui num aumento de pena. Também teremos aumento de pena se essa perseguição se der mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Lembrando, pessoal, que se responde em concurso pela violência aplicada também, tá? O agente responde pela perseguição e pela violência aplicada. Então, se ele persegue e agride aquela vítima, machuca aquela vítima, ele vai responder também pela lesão ou pelo resultado que ele venha a causar, tá? Então, responde em concurso pela violência aplicada. E o que prevê o nosso parágrafo 3º? Esse crime de perseguição, assim como acontece no crime de ameaça, somente se procede mediante representação. E o que isso quer dizer? Para eu poder instaurar o meu inquérito, para eu poder começar qualquer investigação, eu preciso da manifestação de vontade da vítima. A vítima tem que chegar no meu plantão e falar, ó, doutora, eu quero representar, tá aqui minha representação. Eu só posso começar uma investigação, instaurar um inquérito, se a vítima quiser, se a vítima tiver interesse. Ah, Milena, mas e quando é violência doméstica familiar lá da Lei Maria da Penha? Não tem aquele negócio que... Não, não tem. Não vamos confundir. A Lei Maria da Penha só prevê que no caso de lesão leve ou culposa, a ação é pública e incondicionada, não depende de representação. Porque essa representação da lesão corporal decorrente de violência doméstica familiar, ela está prevista na Lei 9... Desculpa. Essa previsão da representação na lesão leve ou culposa, ela está prevista na Lei 9.099. E quando a gente fala em violência doméstica familiar, a Lei Maria da Penha fala, ó, aqui na Maria da Penha, na violência doméstica familiar, não se aplica a previsão da Lei 9.099. Sai com a Lei 9.099 para lá. E como a previsão da representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa estão na Lei 9.099, não se aplica isso. Por isso que no caso de lesão, a ação é pública e incondicionada
quando decorre de violência doméstica familiar, tá? Mas isso é só para lesão, porque a lesão tem essa previsão no 9.099. Os outros crimes cometidos em âmbito de violência doméstica familiar se aplica o que o código prevê. A Lei Maria da Penha não faz nenhuma objeção, tá? Então, aqui no caso de ameaça, de perseguição, o Código Penal prevê que só se procede mediante representação. Então, isso vale também para os casos de violência doméstica familiar, porque se aplica o Código Penal normalmente, a Lei Maria da Penha não tem nenhuma objeção. Tá legal, pessoal? Mais um detalhezinho importante sobre essa lei. Quando essa lei foi criada, a previsão, né, de criação dessa lei prevê também a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Então, hoje, não há o que se falar em perturbação de tranquilidade. Então, se a gente não tiver uma conduta que se encaixe na perseguição, de repente a conduta não foi tão reiterada, não chegou a atrapalhar a liberdade ou privacidade da vítima, então faltou alguma coisa para aplicar a perseguição, a figura será atípica. Porque aquela conduta um pouquinho menor, que não tem reiteração ou que não incomodou tanto, ela não pode mais ser chamada de perturbação de tranquilidade, porque essa contravenção não existe mais, ela foi revogada. Então, essa conduta se encaixa na perseguição ou num outro crime, né, ameaça ou algo assim, ou será uma conduta atípica. Não existe mais a perturbação de tranquilidade da nossa lei de contravenções penais. Tá legal, pessoal? Ficou claro esse crime de perseguição ou stalking? É um crime muito importante, muito falado na mídia, que eu acho que tem muita chance de cair. Então, vale a pena estudar com bastante atenção e fazer um fichamento com esses detalhes para não esquecer, tá? Então, põe lá perseguição e coloca bem grifado, numa cor bem fácil de memorizar, memória fotográfica. Na hora da prova, a gente acaba lembrando daquela cor, de como tá aquela palavrinha, né? Eu sempre gostei muito de fichamento, sempre fiz comparativo entre crimes, qualificadoras, causas de aumento. E na hora das provas, parece brincadeira, mas eu lembrava da cor que aquilo lá tava. Ah, a qualificadora do furto tava de azul claro, eu lembro, era quando. Então, vem essa memória fotográfica, vale a pena fazer fichamento, tá? E aqui eu colocaria no fichamento de vocês a importância de sujeito ativo ou passivo, qualquer pessoa, do reiteradamente e do resultado que tem que ameaçar a liberdade, a privacidade, a capacidade de locomoção, tem que ter esse prejuízo para a vítima, tá? Isso é muito importante. E lembrando que, quando é vítima mulher no contexto de violência doméstica e familiar, nós temos uma causa de aumento de pena. Colocando isso no fichamento de vocês, vocês vão com certeza resolver qualquer questãozinha aí sobre perseguição. Depois da perseguição, a gente chega na violência psicológica contra a mulher. Está no 147B, no nosso crime de ameaça, tem o 147A e o 147B. Esse crime ainda está tendo muita discussão, ainda querem mudar algumas coisas, né? Então, a gente tem que ficar atento se vai ter alguma mudança, se vai continuar essa mesma redação, né? Mas hoje o que vale é essa redação do 147B. Como foi criado esse crime de violência psicológica contra a mulher? A Lei 14.188 de 2021, deixa eu tirar minha imagem aqui para vocês lerem, definiu o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, modificando a pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razão de condição de sexo feminina e acrescentando o artigo 147b, tipificando a violência psicológica contra a mulher. Então, essa violência psicológica contra a mulher, ela foi criada com essa lei da cooperação Sinal Vermelho contra a violência contra a mulher, Lei 14.188 de 2021. E essa lei, então, trouxe o artigo 147b. Pessoal, a criminalização da violência psicológica contra a mulher vem sendo aclamada há muito tempo, muitos projetos, muita luta feminina aí por essa criminalização. Antes a gente resolvia essa violência psicológica contra a mulher, se ela resultasse em algum crime, numa ameaça, numa lesão, ia para o âmbito penal, mas se ficasse só na violência psicológica desses relacionamentos abusivos, né? Aqueles homens que não deixam a mulher trabalhar, faz com que ela se sinta inferior, que ela se sinta incapaz,
derruba a autoestima dela, afasta ela dos familiares, e a mulher vai entrando naquela bola de neve, vai ficando totalmente dependente daquele homem, e vira uma bola de neve que ela não consegue sair daquele relacionamento, embora ela seja infeliz, ela sofra, né, essa violência psicológica, ela não consegue sair daquele relacionamento, isso é um relacionamento abusivo. E quando o homem não chegava a cometer algum crime, né, alguma outra conduta criminosa, que era uma ameaça, uma lesão corporal, um dano, quando não chegava a uma via de fato qualquer, a gente não tinha um crime. Poderia se pleitear uma indenização possível, né, algo nesse sentido, mas não dava para se falar em crime. Então, uma vítima chegava na delegacia e falava: olha, eu quero fazer um BO, meu marido ele tá me perturbando, ele quebra a louça e ele fala que eu não sirvo para nada, que eu sou burra, que eu sou velha, tinha todo esse contexto de derrubar a autoestima dela, não deixa ver meus parentes, e a gente não conseguia, né, encaixar em nenhum crime, porque não tinha cárcere, não tinha agressão física, não tinha ameaça, então não caracterizava nenhum crime, não tinha BO. E aí se criou esse crime para que se pudesse penalizar, criminalizar aquela conduta de um relacionamento abusivo do homem comandando, controlando a vida daquela mulher, tornando a vida dela um inferno, né? E ela não conseguindo sair daquela relação abusiva. Então a gente tem a violência psicológica contra a mulher. Vejam que aqui, diferente do que acontece no stalking ou perseguição, a previsão é de sujeito passivo mulher, violência psicológica contra a mulher. Então, é importante a gente lembrar disso no stalking ou perseguição. Qualquer sujeito ativo, qualquer sujeito passivo. Aqui na violência psicológica, a vítima é mulher. Mas agora vamos ler com muita atenção este artigo para vocês verem os detalhes complicadinhos que tem no 147b. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se não constituir um crime mais grave. Vejam que a primeira questão que eu queria levantar aqui é que o 147b, ele não fala que essa conduta tem que acontecer em âmbito de violência doméstica familiar. Não fala que essa violência psicológica se dá por razões, por condição de gênero feminino, pela vulnerabilidade da mulher. Então, embora esse artigo tenha sido criado pela Lei 14.188, que fala, né, sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres, ainda assim, o 147b ele não prevê expressamente que tem que decorrer de violência doméstica e familiar. Então, não tem nada falando que tem que ser, que essa violência psicológica tem que ser do marido pela mulher, do ex-marido pela mulher. Então, já fica aberto, assim, esse 147b, que basta que essa violência psicológica seja contra uma mulher, que caracteriza esse 147b. Então, essa é a primeira parte que vocês têm que ter bastante cuidado na aplicação desse crime. E o que é importante a gente saber sobre essa previsão da violência psicológica? O artigo expressamente fala que essa violência tem que causar algum dano emocional à mulher, que prejudique e perturbe seu desenvolvimento, suas ações, comportamentos, crenças, decisões, jeito de ir e vir, ou cause algum prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. E quem decide isso? A mulher chega lá no plantão e fala assim: olha, o jeito como meu marido me trata derruba meu psicológico. Meu marido não lava a louça e isso faz com que eu me sinta mal e eu entre em depressão. Então vejam, pessoal, se a gente não perceber que para aplicação de direito penal tem que ser condutas sérias, a gente começa a banalizar os crimes e com isso, né, se você aplica para tudo, não aplica para nada, né? Tem essa frase, né? Que o que ela quer dizer? Ela quer dizer que o direito penal tem que ser aplicado para o que realmente é sério. Por isso se criam esses crimes, né, essas tipificações para aplicação de um direito que prevê privação de liberdade, que é a coisa mais séria que pode existir na vida. Então,
são criados para condutas sérias. E a violência psicológica contra a mulher é uma coisa seríssima. Acaba com a vida da mulher, acaba com a autoestima da mulher, ela fica naquele relacionamento abusivo por anos, não consegue sair porque ela não tem autoestima para sair, ela não tem coragem de lutar, ela não consegue arrumar um emprego. Então, a violência psicológica contra a mulher, ela é um problema muito sério do Brasil que tem que ser combatido. E é silencioso, né? Não é que nem aquela violência física de uma agressão, uma ameaça, que tem lá, faz o BO, tá aqui a prova. É uma coisa silenciosa, que a mulher vai sentindo, vai sendo minada, vai derrubando sua autoestima, afastando ela do mundo, quando ela tá lá num cantinho, derrubada, com a autoestima baixíssima, não consegue sair daquilo, e é um problema seríssimo que a gente tem. Então, se a gente banalizar e qualquer briguinha de casal falar violência psicológica, acaba não cumprindo a função que esse artigo tem. Então, a gente tem realmente que comprovar que existiu esse dano emocional à mulher, que prejudicou seu desenvolvimento, prejudicou seu direito de ir e vir, prejudicou sua saúde psicológica, sua autodeterminação, que você tá lá caidinha por causa disso, que você não consegue sair daquilo, que você não consegue refazer a sua vida. E aí vem a discussão. Como se comprova esse dano emocional à mulher? A palavra da vítima não vale? Ela chega lá e fala: Ó, eu tô me sentindo mal, me prejudicou, eu não consigo mais fazer nada, não consigo sair de casa. Essa palavra da vítima, por si só, chegou lá no plantão, falou isso, já me dá carta branca para indiciar, para o MP denunciar, para o juiz condenar. A palavra da vítima que vale, aquela que fala se ela sofreu dano ou não. E essa é a grande discussão sobre esse artigo e é o grande problema que a gente tem na aplicação desse artigo. O artigo é extremamente aberto, né? Ele não fala nem que precisa ser em âmbito de violência doméstica e familiar, então abre muito leque, né? Qualquer violência psicológica contra a mulher encaixaria aqui no 147b e fica essa dúvida de como se comprova esse dano emocional, quem diz se teve ou não. Hoje, a gente tem no dia a dia, nos plantões, o direcionamento de se pedir laudo pericial. Então, um especialista, né, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, especialistas farão a devida análise daquela vítima, né, ela será periciada e um laudo dirá se tem ou não, se essa conduta desse homem causa ou não um dano emocional àquela mulher. A reclusão é de 6 meses a 2 anos e multas não constitui um crime mais grave, né? Porque, de repente, essa perturbação psicológica, ela pode vir numa ameaça, ela pode vir numa agressão física mesmo, né? Então, se constituir um crime mais grave, não precisa nem se falar em violência psicológica. A violência psicológica está aqui mesmo para suprir essa lacuna. Então, é uma conduta muito séria, silencioso, por isso é mais difícil de provar. E uma das formas de se provar é, sim, o laudo pericial. Pode provar com conversas, com trocas de mensagem? Pode ter outras formas de prova. Mas o laudo pericial é o que mostra se teve esse dano emocional à vítima ou não, porque é muito subjetivo, né? O que é o dano emocional é muito subjetivo. Eu estou me sentindo mal porque eu gostava do fulano e o fulano ficou contra, a gente estava ficando, ele ficou com outra pessoa e eu tô arrasada por causa disso. Eu posso falar que ele cometeu uma violência psicológica? Não, então a gente tem que tomar esse cuidado. Nem tudo que causa um dano emocional vai entrar aqui na violência psicológica. Então tem que ter essa conduta desse sujeito, né, que prejudique, perturbe, que vise, que tenha a intenção de degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, que seja por ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, tem que ter todas essas previsões. Então a gente percebe que é esse contexto mesmo de relacionamento amoroso, onde o homem quer controlar todos os atos dessa mulher e a mulher não consegue sair de casa e não consegue manter sua vida social, manter seus amigos. Então, a gente tem que ter esse controle do homem sobre a mulher e tem que ter esse prejuízo à saúde psicológica. Milena, só homem contra mulher? Então, pessoal, aí também é outra questão que a gente tem que levar em conta, né? Aqui a gente fala que a vítima tem que ser mulher. E a gente acaba falando em homem e mulher porque tem essa vulnerabilidade, esse desequilíbrio, né, na nossa sociedade patriarcal, mas é lógico que num contexto entre duas mulheres que tenha também essa vulnerabilidade e que uma delas controle a outra e tire ela de circulação, não deixa ver a família, não deixa nada, né, um relacionamento amoroso também nesse sentido,
também se pode aplicar o 147B, porque não tem nada prevendo que tem que ser sujeito ativo homem, tá? Se não está escrito isso expressamente, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Aqui, outra questão muito importante, pessoal. Esse crime se procede mediante ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? Se alguém chegar lá no plantão e me contar que fulana está num relacionamento abusivo, eu vou instaurar um inquérito, eu vou começar a investigação e vou chamar as pessoas. Se comprovado que existe esse relacionamento abusivo, ainda que a vítima não queira aquele inquérito, ela fala, gente, eu quero ficar com esse homem, me deixe em paz, me esqueçam. Ainda assim, a investigação vai continuar, o inquérito vai continuar, a ação vai continuar e ele pode vir a ser punido. Porque o legislador entendeu por bem que esse crime deve se proceder mediante ação penal pública incondicionada, porque entende-se que a vítima de violência de relacionamento abusivo, ela não consegue se posicionar, não tem força para sair daquilo, então entendeu-se que o Estado deveria dar essa proteção maior e deveria ser uma ação penal pública incondicionada que independe da vontade da vítima. E aí a gente cai nesse problema nos plantões, né? Da vítima que às vezes não quer que aquele autor seja processado, ela não quer, ela quer continuar com aquela pessoa e o Estado continua a ação, né? Isso acontece também na lesão corporal decorrente de violência doméstica familiar. Muitas vezes a mulher faz o BO e aí ela não quer prosseguir, ela já voltou com ele, estão casados, estão felizes, estão com filho, ela não quer mais essa ação e a gente continua porque é ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer que independe da vontade da vítima, tá? Então a gente tem no nosso dia a dia, essa ação penal pública incondicionada, ela causa esse probleminha aí, né, de divergência, que a mulher não quer a continuidade, o Estado vai continuar, porque está previsto que é pública incondicionada. Grande chance de cair esse crime também, eu apostaria mais no stalking perseguição. Eu acho que esse crime, como ainda está muito subjetivo, muito aberto, ainda estão discutindo se aplica assim ou assado, né? Então, pode cair o fato de existir esse crime, porque muita gente não sabe que foi criminalizada essa conduta, então pode cair algo nesse sentido. Mas eu acho que casos práticos, exemplos, mais detalhes, seria mais do crime de perseguição, tá? Eu acho que esse cair vai ser mesmo letra da lei, basicão, tá previsto, hoje violência psicológica é crime, é pública incondicionada e eu acho que é isso que pode cair. Agora, a perseguição tem bastante detalhezinhos para cair, quem é sujeito ativo, quem é passivo, como se dá, aumento de pena, então eu acho que tem mais coisa para a gente estudar. Vale a pena fazer um fichamento desses dois crimes, eu acho que eles estão muito atuais, muito importantes, eu acho que vale a pena ter um fechamento desses dois crimes. Pessoal que não chegou no comecinho da aula, assina aqui o nosso canal, antes de terminar, aproveita para assinar o nosso canal, que tem muita aula gratuita muito boa aqui, que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Então, assina o nosso canal, aproveita, ainda não terminei a aula, então aproveita aqui para assinar, para não perder nenhuma aula cheia de atualizações, vale muito a pena assistir essas aulas, que vai ser um baita de um diferencial, tá? Dia 26, pessoal, a gente tem um encontro, uma live imperdível de direcionamento para vocês, de concursos abertos, concursos a abrir, vale muito a pena. Assistam, não percam. E eu queria falar aqui, né, aproveitando esse finalzinho de aula, quem sonha em entrar na Polícia Civil aqui de São Paulo. Pessoal, eu falei no comecinho da aula, mas teve gente que entrou um pouquinho atrasada, então vale a pena repetir. O delegado-geral de polícia já falou que até dia 31 de julho sairão os nossos editais da Polícia Civil de São Paulo. A hora é agora, pessoal. Vamos intensificar os estudos. Vocês têm que se preparar para esse concurso. Não passar nesse, fui reprovado, a vida acabou. Não, não pode desistir, hein? Reprovação faz parte do caminho, vai continuar prestando, mas vamos com tudo nesse. Vamos se preparar para passar nesse. Nosso curso voltado para a Polícia Civil tá muito bom. Tudo é voltado para os cargos da Polícia Civil, as questões são voltadas, os direcionamentos, a doutrina, a jurisprudência vale muito a pena. Nós temos os mapas mentais, nós temos questões atualizadas. Nosso curso está imperdível, muito direcionado. Se tivesse na minha época, tinha tirado de letra, então vale a pena assinar aqui a nossa limitada para poder fazer o nosso curso específico da Polícia Civil, que vai ter concurso. Até 31 de julho saem os editais.
você tem que começar a se preparar agora ou intensificar os estudos, quem já está estudando. Quero muito encontrar com vocês nos nossos plantões policiais. Adoro quando eu encontro alguém que fala: Ah, você foi minha professora e caiu aquela questão. Adoro, pessoal. Então vamos se preparar juntos, vamos encarar esse desafio juntos. E eu tenho certeza que em breve vocês estarão nos plantões policiais com a gente. Tenho certeza. Esta aula de estoque e violência psicológica, ela, aqui nós damos aulas gratuitos, né? São pontos específicos que tendem a cair, então a gente faz uma aula bem resumidona, né? Que é o que pode cair, o que o examinador tende a cobrar. Então, nossa aula é voltada mesmo para a prova, com os principais pontos. Se vocês querem as aulas completas, com os pormenores de cada crime, com exemplos, questões, vale muito a pena assinar a nossa assinatura limitada e refazer o nosso curso, que ele é bem completo, tá? Hoje eu não trouxe questões para a gente resolver sobre esses crimes, porque são crimes muito novos que ainda não caíram nas provas, né, da Polícia Civil. Então, ainda não dá para a gente trazer questões já que tenham sido cobradas, mas vamos estudar muito a lei para a gente não errar questões, não cair em pegadinha. E eu tenho certeza que a gente vai tirar de letra esses dois crimes. Tá legal, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Quem ainda não acompanha meu Instagram é Milena Sap. Entra lá, se tiver dúvida, pode perguntar no direct, acompanha. Sempre que tem alguma atualização legislativa, eu trago. Vale muito a pena. E eu tô esperando vocês e eu tenho certeza que juntos nós vamos alcançar o cargo do sonho de vocês. Tá legal, pessoal? Então eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo.